Olá! Quando nós conhecemos essa abordagem, em 1999, pouco se ouvia essa abordagem sistêmica, né? Segundo Bert Hellinger, pouco se ouvia falar disso no Brasil. Para dizer a verdade, a gente não ouvia falar, né? Existia aqui no Brasil, que eu saiba, na época, a Mimanza, que já dava alguns workshops. A Mimanza é uma alemã que vive no Brasil há muitos, muitos anos, uma fofa, faz um trabalho lindo. E ela já dava alguns workshops. Também na época não tinha internet, então era difícil a gente divulgar as coisas. Mas enfim, eu quero contar para vocês o seguinte. Quando nós então conhecemos essa abordagem, em 99, Berta esteve aqui no Brasil e pela organização da Esther Frankel, no Rio de Janeiro. Teve 50 e poucas pessoas, se eu não me engano. E ninguém nunca tinha ouvido falar em Bert Hellinger, digamos assim, né? E a Esther corajosamente fez esse workshop com ele no Rio. E nós encontramos um amigo, logo depois que tinha acabado de chegar do workshop, e conversando sobre umas dificuldades, umas necessidades pessoais nossas, né? Ele falou pra gente, né, que tinha encontrado, olha, acabei de vir de um encontro com um alemão, faz uma coisa muito louca, enfim. E então o Décio, desculpa, meu nome é Wilma, né? E eu sou casada com o Décio. Nós hoje trabalhamos já há mais de 20 anos com constelações pelo Brasil afora. Enfim, eu tô aqui para contar um pouco disso para vocês. E aí, Décio adora ler e ele então perguntou pro Paulo, né? O Paulo Martins perguntou para ele: tem uma coisa para ler sobre isso? E o Paulo disse: tem um livro traduzido, só tem um livro traduzido em português, uma Simetria Oculta do Amor. E na época, então, o Décio já fez o pedido. Nós morávamos numa cidade do interior quando esse livro chegou lá pra gente. E Décio leu, achou aquilo muito esquisito, esse negócio de, né, a pessoa sentiu que eu docente, jogou o livro pro lado. O livro me chamou muita atenção, o título dele, né? Eu catei para ler, aquilo ali fez todo sentido para mim. E aí Décio também se interessou, né? E leu, e enfim. Logo a gente já aconteceu em Belo Horizonte o primeiro workshop, né, organizado pelo Regis, pela Carmen, né? E com o Jacob Esiglind Schneider. E aí nós viemos fazer esse workshop por uma necessidade pessoal que nós tínhamos com o nosso filho. E eu, uma necessidade minha, né, pessoal. E também uma dificuldade com o nosso filho, que na época tinha 2 anos e meio. Hoje eles têm 25, são 2 gêmeos, um casal. Bom, então nós nos apaixonamos, né, por aquilo que a gente viu o Ziglinda e Jacob fazerem, pela profundidade, pela clareza, pela seriedade, pelo respeito com as pessoas, enfim, pela diretividade, pela assertividade. Nós nos encantamos por aquela abordagem. Vale dizer que Décio e eu não somos da área de terapia, nós não somos terapeutas. Décio é médico, eu sou enfermeira, essa é a nossa formação de base, né? Bom, nós saímos dali encantados. E na época eu disse para Décio, nós vamos fazer isso junto. Mas engraçado, não era um plano. Tipo assim, eu sabia alguma coisa, tipo assim, era quase que uma informação, né? E realmente, se eu não me engano, no mesmo ano, no outro, não sei, nós começamos o treinamento, que foi o primeiro treinamento oficial, né, que teve aqui no Brasil. O primeiro treinamento sul-americano de abordagem sistêmica fenomenológica, segundo Bert Hellinger, um nome enorme. E nós fomos fazer esse treinamento, né, organizados pelo Regis, se eu não me engano, pela Odila, não me recordo bem quem eram as pessoas, assim, mas eu lembro que o Regis estava lá, né, ele era um dos organizadores. E nós não tínhamos a menor intenção de trabalhar com essa abordagem, nós fomos realmente para nos aprofundar e conhecer profundamente. Mas aquilo foi tomando, né, cada vez mais conta da nossa vida, da nossa realidade, do nosso dia a dia, dentro da nossa casa. A gente foi vendo os efeitos daquilo sendo aplicados na nossa própria vida. E nós convidamos nossos professores, o Gunta Viba, né, o Jacob Schneider, o Ziglinda Schneider, para ir dar workshop na cidade que nós morávamos lá em Patos de Minas na época, né? Logo depois a Mimanza, né? O Petra Silk Spelt, o primeiro workshop deles no Brasil, fomos nós que organizamos lá em Patos de Minas. Muita coisa acontecia lá em Patos, né? Coisa que não acontecia em grandes países, a gente fazia acontecer lá. Então foi uma época muito gostosa e bonita. E o primeiro workshop que nós organizamos lá foi para o Jacob Schneider. E quando nós já estávamos com ele dentro do carro, né, trazendo ele para Belo Horizonte para pegar um voo para o Rio, onde a gente ia começar o treinamento, eu falei assim, ainda vamos trazer o Bert aqui.
E o Décio olhou, você é louca? Eu falei assim, uai, o máximo que ele pode dizer é não, né? Então, se ele disser não, então ok, tudo bem. Mas se a gente não perguntar, vai ser não 100%. E perguntando, a gente tem 50% de chance de cada uma resposta. E nós mandamos então um convite, convidamos o Berto, né? E ele foi procurar saber sobre a gente, quem que a gente era e tudo. E um tempo depois, eu acho quase um ano depois, ele mandou uma resposta, né? Dizendo que sim, que ele viria ao Brasil sob nossa organização. Nesse tempo, nós já estávamos, né, junto com o Peter Tsuyuki, fundando a editora Atma, né? Porque na época tinha, se eu não me engano, só 3 livros traduzidos para o português: A Simetria Oculta do Amor, Constelações Familiares e Odes do Amor. E a gente tinha sede de ler, né? E que as pessoas também pudessem ler os livros do Bert, que eram encantadores. E nós pedimos a ele, né, nós 4, Peter Tsuyuki, Décio e eu, se a gente podia montar uma editora aqui para começar, para acelerar a tradução e publicação dos livros dele, sem a gente saber nada, gente, eu não sabia nada de edição de livro. E aí ele disse, faz, como o Bert sempre diz, tudo que você fazia com ele, aí você faz, ele só faz, né? Ele sempre dizia, a ação tem prevalência, né? Então, nós, nesse tempo, então, ele nos deu a resposta, nós fundamos a editora, e em 2005, né, ele teve sob nossa organização em Belo Horizonte. E nós tivemos aqui, veja bem, gente, ninguém não escutava falar em constelação praticamente, né? E não tinha nada, não tinha Facebook, era só e-mail, assim, você mandava 10 e-mails, e mesmo assim nós tivemos 550 pessoas aqui no Life Center assistindo o Berto. E ele deu um workshop sobre relacionamento de casal, como amor pode dar certo. Lindo, maravilhoso, tudo que vocês pensarem aconteceu lá, né? Assim, surgiu todos os temas. A gente até tem esse DVD gravado na editora Atma, para quem quiser, né, ter acesso. Mas enfim, aconteceu em 2005 esse evento. O Berto voltou para a Alemanha logo depois, e daí um mês ele nos mandou um e-mail agradecendo, que tinha gostado muito de estar aqui sob nossa organização e tudo. Ah, esqueci de contar, que em 2001 ele esteve no Brasil de novo, 99, 2001, aí sim, sob a organização dessa eu tenho certeza, do Odilo Egan, eu esqueci o nome da outra, o pessoal da Bioenergética, esqueci o nome da outra, uma pessoa super gracinha. A cabeça já tá ficando lerdinha. Mas aí, então, em 2001, então, nós conhecemos pessoalmente o Berto, né? E aí o olhar dele me encantou, né? Assim, o olho, a profundidade do olhar dele e o respeito, né, com que ele trabalhava tomou mais ainda o nosso coração. Voltando para 2005, né? Então, ele fez o evento, voltou para a Alemanha e mandou um e-mail pra gente agradecendo, dizendo que tinha gostado muito, que ele gostaria de voltar ao Brasil em 2006, se nós organizaríamos novamente para ele. E aí, pô, claro que sim, né? Ficamos super felizes, honrados. E respondendo, ele disse, então eu vou voltar, né, tal época, então acertamos a data, e ele disse, o tema que eu vou abordar é sobre doença, saúde e doença. E aí, então, nós organizamos para ele em Goiânia, né, esse evento sobre saúde e doença, e que aconteceu em 2006. Vejam bem, nessa época, então, nós já estávamos com 8 livros, em 2 anos, 8 livros, né, acho que 8 livros publicados, eram 4 livros por ano praticamente que a gente ia soltando. E organizando os eventos e tudo. E aí foi um sucesso, tivemos umas 500 e poucas pessoas no anfiteatro, e ainda no hotel lá em Goiânia, a gente estava conversando no quarto do hotel, assim, tomando uma cervejinha, ele falou assim, eu vou voltar no Brasil ano que vem, pegou uma folha assim, né, e assim, eu vou voltar no Brasil ano que vem, tá aqui os temas que eu vou abordar, né, vai ser em Brasília, ele já decidiu onde seria, e tal dia estava lá, enfim, e o tema foi profissão e sucesso e lidando com crianças difíceis, doentes, né? E foi esse o evento que a gente organizou em 2007 em Brasília. E novamente foi um sucesso, né? Tivemos então novamente 500 e poucas pessoas no anfiteatro. E no ano anterior, em 2006, nós tínhamos estado com ele em Sevilha, num congresso de pedagogia sistêmica, segundo ou primeiro congresso, não me lembro bem. E ele
estava começando a dar um treinamento intensivo, que a Sofia que tinha, né, tido essa ideia, em alguns países. E a gente estava deitada assim na cama chupando laranja. Eu falei, Beto, você está dando esse treinamento intensivo, por que você não começa a fazer isso no Brasil também? Aí ele falou assim, olhou e falou, porque vocês ainda não estão prontos. Ah, então tá bom, quando a gente tiver, você avisa, tá? E aí, então lá em Brasília, a gente estava sentado tentando traduzir, encontrar uma boa tradução para aquela palavra, quando ele falou a primeira vez em Geist, né? Tentando encontrar uma boa tradução para essa palavra, para a gente colocar nos livros e para ele poder falar sobre isso aqui no Brasil, porque as pessoas confundem, né, com espírito no sentido de espírito que sai do corpo, de espiritismo, enfim, e não, tem a ver com o espírito, né, a grande força no sentido de força conhecedora, né? Foi a melhor palavra que a gente encontrou junto com os tradutores que estavam juntos. E nessa hora ele falou assim, eu vou fazer agora o treinamento intensivo aqui no Brasil, a gente começa ano que vem. E aí, então, a gente começou em 2008 o primeiro grupo, né, de treinamento intensivo com o Bert, que acontecia em Águas de Lindóia. Logo depois, teve um evento para empresas em Curitiba, organizado pela Tereza, e de lá ele disse, bom, o ano que vem, tal data vai ser o segundo módulo do treinamento avançado, e a gente fez de novo, né, organizamos de novo em Águas de Lindóia. Ele disse, vocês vão organizar para mim o evento de empresa desse ano. Aí a gente fez no Renascença, um evento para empresas, tem esses CDs também, né, Leis Básicas dos Relacionamentos Aplicados aos Negócios, uma coisa assim, tá tudo na Atma. E foi um sucesso, tivemos mais de 300 pessoas lá no auditório do Renascença, né, na época que não tinha tanta coisa assim, os empresários não olhavam mais, nem olham, né, com isso com um certo assim, um olho assim, né, que é uma coisa diferente. Então, foi um sucesso total. Bom, e em 2009, aí 2008, 2009, 2010 seria o terceiro módulo, mas aí Berta adoeceu, nós estávamos já com o terceiro módulo do treinamento organizado, com o evento de empresa em São Paulo já organizado, e aí aconteceu acho que em maio, e em janeiro ele adoeceu. E nós então saímos correndo, né, devolvendo tintim por tintim para cada pessoa inscrita, e eram mais de 600 pessoas, e enfim, aconteceu tudo isso, mas ele ficou legal, ficou bem, e veio passar um tempo no Brasil em julho, né, e a gente acabava encontrando constantemente. Por que eu tô contando isso tudo, gente? É o seguinte, agora que a gente está fazendo, né, e aí depois como é que continuou? O Beto continuou vindo, sim, né, só que não mais sobre a nossa organização, né, aí Sofia preferiu fazer essa partida aí da Hellinger Schule, né, que ela criou, e enfim, ele continuou vindo, a gente continuou indo lá nos eventos, né, com ele. Enfim, foi uma experiência, uma bênção, né? A gente se sente abençoado por ter tido essa oportunidade de conviver com ele tão próximo. Mas a minha alegria de estar aqui contando esse processo é pelo seguinte, agora com essa ideia, né, que o Décio teve da gente fazer esse congresso, congresso online de constelação, achei fantástico, achei legal, ficou coque, né? Falei com ele, gostei desse negócio coque, né? E a ideia da gente fazer esse congresso, dele fazer esse congresso, né? No início eu fiquei meio assim, que essas coisas online, né? Eu ainda estou meio me adaptando a isso. Como é que isso vai ser, né? Mas enfim, agora que isso foi tomando o coração. E sabe o que eu tô vendo? Assim, é como se eu tivesse plantado, né? Com toda essa história com todo mundo, plantado um monte de saquinho de semente. Então hoje, todo mundo fala disso aqui no Brasil, né? Na época, nada, e a gente foi plantando, né? Abrindo covinha por covinha, plantando. Depois a gente trabalha, né, intensamente pelo Brasil afora, com nossos workshops, treinamentos, com os facilitadores que dão os outros cursos do Instituto. E agora, assim, eu fico até emocionada, porque assim, é a oportunidade que a gente tem de nesse encontro, não é nada assim, os bambambam vão estar aqui, não, mas esses são pessoas que colheram isso e pegaram, eu digo que cada aluno, quando termina um curso, com quem quer que seja, né, a gente está entregando o mesmo certificado, é um saquinho de semente, né, e essa pessoa que sai espalhando esse saquinho de semente por aí. Então, essa oportunidade nossa agora, nesse encontro, no COC, né, nesse congresso, é de abrir um espaço para um monte de pessoas que inclusive a gente nem conhece, que eu fui olhar aqui, que está fazendo tanta coisa bonita e que a gente conseguiu contato, né, com a maioria, e quem tiver aceitado o convite, obviamente, poder agora
mostrar aquilo que ele plantou e que ele colheu, que agora transborda dele para as pessoas, né? Então as pessoas têm me perguntado, que tema que eu apresento? Olha, apresenta aquilo que transborda de você, né? Aquilo que você entrega melhor para as pessoas. O que quer que seja vai ser útil. E tem que ter chegado tanta coisa bonita. Não é assim, a gente sabe que vai ser um encontro muito bonito, muito gostoso. Então, vem com a gente. Vem porque assim, as palestras têm coisas muito variadas. Tem sobre como é que a visão sistêmica, né, dentro do luto, a questão da saudade, sobre dentro da medicina veterinária, relacionamentos, né, bastante, sobre a fertilização, né, medicina, como é que fala? Reprodução assistida. Então tem tanta coisa bonita, né? E é gratuito esse encontro, né? Vem participar com a gente, tá? Vai ser muito gostoso ter vocês. Vai ficar gravado à disposição por um tempo, né? Eu não sei precisar para vocês aqui quanto, que eu não participei, nem sei, para te falar a verdade, não sei, esqueci. Mas isso não faz diferença. O legal entrou no ar, vem embora, tá? O site para fazer inscrição, acho que é constelaçãoonline.com.br. Mas olha, se você não souber, pergunta aqui que eu dou jeito de responder, tá? Um beijo, obrigada, até!